Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Fívia de Araújo Lopes. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Psicobiologia da UFRN e também editora da revista Estudos de Psicologia. Professora Fívia, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Agradeço enormemente o convite e a oportunidade de conversar um pouco aqui com você. E a gente vai conversar sobre essa revista, né, que completa 30 anos nesse ano. 20 anos. 20 a anos, revista está fazendo 20 anos o ano que vem, em 2016. Então é uma caminhada, uma jornada bastante longa que a gente vem traçando lá. O programa que tem 30 anos. O programa que está completando 30 anos esse ano. São várias comemorações que a gente está tendo. Primeiro, parabenizar pelo programa, né? Porque um programa com 30 anos é um programa que já tem, além dos 30 anos, já é consolidado, tanto internacionalmente, né? Não só nacionalmente. Isso. E nós subimos de avaliação na última avaliação CAPES. Hoje nós somos considerados um programa de excelência. Somos nível 6 na CAPES, digamos assim, numa escala que vai até 7. Então a gente tá numa situação bastante confortável hoje. E quais foram as contribuições para poder alcançar um nível de excelência nessa magnitude, né? Entre outras coisas, o nosso programa ele tem uma produção científica que é bastante reconhecida, como você falou, internacionalmente. Então, o nível das publicações, né, dos produtos que nós temos no nosso programa, eles são bastante fortes. A maioria das publicações são em revistas internacionais. Então, apesar de, em termos quantitativos, nós sermos um programa médio, então não é nada de extraordinário, mas qualitativamente a gente publica em revistas muito boas, com fator de impacto muito alto, e isso traz reconhecimento para os nossos laboratórios. Apesar de todas as dificuldades de realização de pesquisa no Brasil, a gente tem conseguido manter pesquisas de ponta e com uma divulgação muito boa desse material, que não basta só produzir, né? A gente tem que divulgar esse conhecimento. Essa avaliação, ela é feita com base em quê? Nos professores, nas publicações, na infraestrutura? São 5 itens que a CAPES trabalha para fazer essa avaliação, que vai desde a própria caracterização do programa, o perfil dos egressos, tempo de titulação, produção, disciplinas, enfim, a inserção social, até que ponto os produtos, né, o que se produz cientificamente no programa de pós-graduação, ele chega à sociedade, não através de congressos, enfim, que é para especialistas, mas de ações de extensão mesmo. As contribuições de fato também, As contribuições de fato. O que a gente está produzindo e que pode ser aproveitado pela sociedade. E a gente tem muitas ações de extensão que estão alcançando esse objetivo. Então, quando você junta tudo isso, a gente acaba adquirindo essa avaliação de excelência. Professora, desde 2002 como professora, né? Isso, da UFRN, sim. Programa e também como egresso. Fez o curso de graduação, mestrado, doutorado. Exatamente. Só após que foi fora, né? Só o pós-doc foi que eu fiz fora. Pós-doc que foi fora. A senhora como coordenadora do programa agora, né? Como se sente do outro lado? Olha, a fazer parte do staff, né? Fazer parte da gestão, digamos assim, dentro de uma instituição como a UFRN, traz muitos desafios, não por falta de apoio, mas pelos desafios inerentes ao cargo, né? A gente entra na instituição como professor e vai aprendendo aos poucos o que é fazer essa parte administrativa. Mas, como eu tenho minha história toda na UFRN, para mim é muito gratificante ver o quanto a gente avançou. Sobretudo nesse aspecto de pós-graduação, nesse nível de pós-graduação. Então, antigamente era muito difícil, o número de bolsas era muito menor, hoje a gente tem condições de manter muitos alunos vinculados ao programa, em condições deles terem as bolsas, com condições de se manter e se dedicar exclusivamente ao programa. Não é aquela pessoa que tem que estudar, trabalhar, que isso atrapalha um pouco, né? A pessoa não consegue se dedicar. Pesquisar. Não consegue pesquisar, é muito puxado. Não é imersão completa, né? Exatamente. E aí hoje a gente tem conseguido isso, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. Tem sido muito bacana. Então, eu só vejo, assim, eu sou muito orgulhosa, eu sou muito bairrista em relação à minha instituição, à minha formação enquanto professora, enquanto pessoa, eu devo muito ao UFRN. Então, eu defendo com muito afinco. Professora, a avaliação da CAPES, né, para a revista Estudos de Psicologia, recebeu o conceito A1. Né? Nossa, sim, recebeu. Conta pra gente como é que foi, então, essa virada, digamos assim, né? Porque já há algum tempo vinha recebendo A2 e já era uma busca da revista. Como é que foi essa estratégia aí para alcançar, então, essa pontuação esperado por qualquer revista científica no país, com né? certeza. É uma meta que todos os editores, né, todas as pessoas, todos os professores que estão à frente de uma revista, eles almejam, lógico, né? Não vai ser
humilde para dizer, não era o que a gente queria. Era o que a gente queria, é um trabalho muito árduo, mas que ele não começou agora. Assim, a gente foi brindada, lógico, eu e a outra editora, a professora Cátia Almondes, que é do Departamento de Psicologia, nós tivemos o privilégio desse conceito chegar agora, lógico, tem a ver com algumas mudanças que nós fizemos, mas tem a ver com uma base muito sólida de construção da revista. Enfim, vai fazer 20 anos, então desde 96 a gente teve aqueles professores super pioneiros que enfrentaram os maiores desafios, talvez eles tenham sido uma base a forte, base né? principal para você conseguir manter a solidez e a seriedade da revista. O professor Oswaldo Yamamoto, que fundou, depois o professor José Pinheiro, que carregou por muito tempo, e a professora Isabel Fernandes, que hoje é coordenadora da pós-graduação em Psicologia. Então esses três, eles trabalharam muitíssimo em condições muito diferentes das que a gente tem hoje. Em termos da própria preocupação de qualidade de produção científica, eles enfrentaram talvez desafios maiores do que os que a gente enfrentou. Com o nosso novo plano editorial, a gente trabalhou o principal problema que a gente tinha, e ainda continua tendo, porque é um pouco complicado, o processo editorial ele envolve muitos colegas, né, muitos professores, e não há nenhum tipo de remuneração, é trabalho voluntário em todas as instâncias. Então, com a quantidade de trabalho que cada um tem, ainda parar para fazer uma avaliação de um trabalho de um colega... Sala de aula, pesquisa, ainda tem a editoria? Ainda tem a editoria. E quando... quem faz parte da comissão editorial, quando recebe um artigo ou um parecerista, ele tem que parar tudo que ele está fazendo para se dedicar àquilo. E é muito difícil a gente ter essa dedicação. E às vezes o tempo de tramitação era muito longo. Então, o que a gente veio trabalhando, principalmente nessa gestão atual, né, comigo e com a Cátia, é em termos de promover agilidade no processo editorial. E eu acho que isso pesou bastante nessa mudança de avaliação. A gente, em 2013, mudou a periodicidade, né, de publicação. Nós tínhamos uma revista que era trimestral e passou a ser quadrimestral, então a gente tinha 4 números por ano. Tem um tempo maior também para... Não, na verdade a gente reduz o tempo. Reduz a gente tem tempo, 4 números por ano. Desculpa, acho que eu disse ao contrário, né? Para ir mais rápido, eu preciso ter a cada 3 meses, não a cada 4 meses. Na verdade, a gente passou de quadrimestral para trimestral. E nós tivemos, então, o aumento no número de artigos que nós podíamos soltar para publicação. Nós tematizamos a revista o ano passado e aí convidamos alguns professores de excelência em algumas áreas específicas de conhecimento da própria UFRN para compor o grupo de professores de editores associados. E aí a gente hoje trabalha com 4 eixos temáticos, o que agiliza, porque aí eu tenho professores especialistas que avaliam e eles têm os Cada contatos. um na sua área Exatamente. específica. Então é muito mais rápido esse processo. E o outro elemento que eu acho que foi crucial é em relação à internacionalização. Você vê que eu falei sobre isso quanto à pós-graduação, mas é um elemento que pesa também para a avaliação do periódico. Qual é o alcance que esse periódico tem em termos internacionais? Antes ele era só em língua portuguesa. Só em língua portuguesa. E hoje a gente tem... E a partir de quando passou a ser... Olha, a recomendação, nós começamos desde 2012 com recomendação, até que nós tivemos números exclusivos publicados em inglês, mas ainda é uma prática um pouco complicada. Porque, lógico, se eu vou publicar em inglês, eu preciso ter avaliadores de excelência naquele idioma. E aí até a revista ganhar força em termos de atrair os olhares desses pareceristas internacionais leva um tempinho. Então, por enquanto, a gente está se valendo de pessoas próximas com as quais a gente já tem colaboração em pesquisa que nos indicam professores especializados para a gente poder ir passando isso, não só em língua inglesa, mas em língua espanhola. Então, a gente tem alguns editores associados que têm contatos muito estreitos com pesquisadores na Espanha, por exemplo, na Argentina. Então, isso vai aproximando e vai ampliando esse escopo. Então, a gente tem não só a mudança do idioma nos artigos, mas no corpo editorial a gente tem também professores de outros países, não só aqui do Brasil. Professora, a revista foi criada em 96, né? Isso. No programa de psicologia. Exatamente. Né? Conta pra gente, então, como é que foi essa espécie de trabalho a 4 mãos, ou essa migração de psicologia para psicobiologia. Não é bem uma migração, ela continua lá. Mas, então, é um trabalho dos dois programas ainda. Hoje é um trabalho conjunto dos programas. O que acontecia anteriormente? Essa parceria entre os 2 programas, ela já é muito antiga. Então, assim, o diálogo entre a pós-graduação em psicologia e a pós em psicobiologia é muito estreito. Os 2 programas, eles são do comitê de área da CAPES da psicologia. Então, nós somos uma das poucas instituições no Brasil que temos 2 programas de pós-graduação na mesma instituição, vinculados ao mesmo comitê de área. Mas isso acontece porque em outras universidades o departamento de psicologia é na área de biomédicas, né? Então,
No Brasil, boa parte dos cursos de psicologia são na área de humanas mesmo. São poucos os que tem na área biomédica. E a gente, dentro do programa de pós-graduação em psicologia, você tem um enfoque muito mais voltado à intervenção. Então, de práticas clínicas, de políticas públicas, de saúde mental, na área educacional, enfim, na área neurocognitiva, assim, uma atuação muito forte hoje nesse campo, né, em franco crescimento, na área hospitalar. E a gente lá na psicobiologia, a vertente ela é mais, digamos assim, de bastidores, de produção de ciência básica, não propriamente ciência aplicada. Então, há uma complementariedade, inclusive, nesse aspecto. A gente tem os elementos mais aplicados e os elementos mais voltados para a ciência básica. E os professores da psicobiologia, por essa proximidade com os professores da psicologia, inclusive a gente tem casais, né, marido e mulher, um que está num programa e outro que está no outro, a gente tinha essa participação parceira mesmo, de participar da revista, colaborando, enfim, fazendo a revista crescer, publicando na própria revista. Nós temos vários artigos de professores dos dois programas, até o ponto em que, com essa mudança de eixos temáticos, a gente viu que havia um espaço, e aí nós levamos isso para o colegiado da pós em psicologia, um espaço maior de participação do programa de psicobio, de forma mais efetiva. Vamos firmar esse acordo realmente para que isso figure, inclusive, nos documentos da revista, que não é só mais uma participação especial, é uma participação mais efetiva, de parceria mesmo, de divisão de tarefas. Uma editora é da psicologia, a outra é da psicobio, e a gente tem professores da psicobio que atuam, um é editor associado e tem gente na comissão editorial. Importante para os dois programas, exatamente, sendo também, exatamente. Né? Então a gente acaba reforçando esse laço que já existia anteriormente. Mas no recorte temporal, quando foi que passou então para ser esse trabalho junto? Olha, é bem recente. Dessa nova gestão, a migração começou, né, para dividir entre os dois. A partir de 2012, eu acho que se constituiu em 2014, quando a gente teve a tematização da revista, com os 4 eixos temáticos, e aí a gente tem um eixo que é psicobiologia e psicologia cognitiva. Então, esse eixo, ele representa o programa da psicobiologia dentro da revista. Atrai pesquisadores mais voltados para a psicobiologia para publicarem especificamente nessa seção. E, professora Fívia, a gente vai fazer um intervalo. Okay. E você de casa não saia daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora Fívia de Araújo Lopes. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em psicobiologia da UFRN. Professora, estávamos conversando sobre a qualificação da revista, né? Isso. A categoria A1. Quais foram os critérios que puderam trazer, né, essa avaliação super positiva para a revista? Bom, como eu já tinha falado, né, a mudança e principalmente a agilidade na publicação dos números da revista, ele é um fator que é muito bem visto pela CAPES, na avaliação da CAPES. Então, a própria mudança de periodicidade, né, da gente ter 4 números ao ano, acaba sendo visto já como algo muito positivo. Somada a isso, a internacionalização, a aproximação com pontualidade, né, os atrasos, eles acabam acontecendo pelas outras tarefas, pelas outras tarefas que a gente tem que realizar, e aí às vezes a gente não tem aquele tempo exclusivo de dedicação, mas a gente conseguiu reduzir isso enormemente, né? Esse contato com professores de instituições no exterior e a própria tematização da revista, eu acho que também favoreceu essa agilidade no processamento dos artigos. Então é muito mais rápido quando você tem um corpo de professores, né, de pessoas especializadas para lidar com aqueles manuscritos. Então tudo vai mais rápido. Termina trazendo mais colaboradores, né? Exatamente. Com essa questão das áreas, isso, essa divisão. É um ciclo virtuoso, digamos assim, porque você vê que a coisa começa a andar melhor. Então, mais pessoas ficam interessadas em fazer parte daquilo. E como a gente tem agora os especialistas, fica mais fácil da gente ter essa qualidade na avaliação e essa agilidade em relação ao que a gente faz. Quem pode publicar na revista, professora? Olha, na verdade, não é exatamente pela formação, mas sim pelo tema que você pode trazer para a revista. Em princípio, a revista ela é mais voltada para psicólogos, nas mais diversas áreas, mas pelo fato da gente ter a tematização,
a gente tem algumas áreas que, pela demanda, e essa tematização ela foi feita com base nisso, a partir do número de artigos que chegavam para as diferentes áreas dentro da psicologia. Então, hoje a gente tem esses quatro grandes temas. Um é psicobiologia e psicologia cognitiva, e aí é interessante que por mais que seja preferencialmente para psicólogos, a gente hoje tem uma realidade de prática multidisciplinar nas pesquisas. Então, a gente vai ter enfermeiros, a gente vai ter médicos, a gente vai ter biomédicos, biólogos, enfim, de várias formações. Um outro eixo temático que a gente tem é o de psicologia social comunitária e saúde mental. Então, a gente, novamente, abrange psicólogos e profissionais de outras áreas. Né? A parte de psicologia social do trabalho, que é um outro tema bastante caro, né? Bastante bem executado dentro dos profissionais em psicologia aqui no Brasil. Então, eu posso ter aqui gestores, eu posso ter administradores que fazem trabalhos com a temática de psicologia do trabalho. E o último eixo temático, né, da revista é políticas sociais, direitos humanos e prática do psicólogo. Aqui talvez seja o que fique mais restrito, né, a psicólogos realmente, o que não impede equipes multidisciplinares de trabalho na produção dos artigos que são submetidos. Esses eixos, eles são consequências das linhas de pesquisa dos professores? Isso, reflete um pouco essas linhas de pesquisa. Em que sentido? Quando a gente relaciona os professores que são os editores associados, ou seja, os professores que são responsáveis por essas linhas. Por exemplo, a de psicobiologia, a professora Kátia Almondes, além de editora geral, ela é editora associada junto com o professor Hilton, que é da psicobiologia. O eixo temático de Psicologia Social e Comunitária e Saúde Mental, ele é gerenciado pela professora Magda Dimenstein e o professor Jader Leite, que são especializados, ambos fazem parte do programa de pós-graduação em Psicologia. Psicologia Social do Trabalho é o professor Pedro Bendassoli, que a linha de pesquisa dele é desenvolvida nessa área também, da pós em Psicologia. E o último eixo, que é de Políticas Sociais, Direitos Humanos e Prática do Psicólogo, as professoras Ilana Paiva e Cândida Dantas, que também são especializadas. Então, a gente juntou a demanda, então, quais eram os principais temas que a gente recebia de artigos anteriormente, levou para o colegiado em Psicologia para a gente discutir esses temas e a gente chegou a esses 4 principais eixos que tinham representatividade das linhas de pesquisa. Não todas, nem de um programa nem de outro, é impossível a gente ter isso, mas que abraçava aproximava, né? Lógico, a gente não podia distanciar a revista dos programas de pós-graduação e também a gente tinha que contar com os professores que pudessem estar disponíveis para se dedicar a essa atuação como editor associado. Então, não bastava o eixo temático, uma outra área de atuação, não sei, que a gente pudesse colocar lá, mas que não tivesse um professor disponível para assumir essa editoria associada. Então, esse é o momento que a revista Estudos de Psicologia está hoje, mas pode ser que ele sofra mudanças, porque assim, a ciência não é estática, então a gente precisa respeitar esses momentos, essa dinâmica. Sem dúvida, como a senhora apresentou, além dos eixos, né, que vão nortear se um artigo ele pode ser aceito ou não. E outros critérios? Alunos de pós-graduação já do doutorado, ou tem que ser professor? Como é que fica essa questão da avaliação? Porque eu imagino que a partir de agora, ainda mais, vai aumentar a procura, né? Já aumentou. Já aumentou. Uma revista com essa qualificação, não são todos os programas, são poucos os programas de uma universidade que tem isso. Isso. Na UFRN nós estamos abrindo esse espaço, né? A gente espera que os outros periódicos que vêm trabalhando arduamente, eles consigam alcançar esse patamar, mas é um caminho bem árduo. Mas não há uma restrição em termos de quem pode ser autor de um artigo. O que é avaliado não é a titulação da pessoa que submete. Tá? A gente tem um respeito à questão da área, mas o tema é o mais importante. Tá certo? Então, assim, a construção, o assunto, como o artigo está constituído, é que é o mais importante para a gente. A gente tem vários artigos que você tem primeiros autores, inclusive alunos de graduação. Às vezes trabalham em colaboração com professores, mas a gente tem trabalhos que têm como primeiros autores tanto alunos de graduação, de mestrado e doutorado, especialistas, enfim, de várias atuações, né, de vários níveis. Professora, no campo da editoria, né, a senhora, como professora Kátia Almondes, escreveu a revista no Prêmio Editor do Futuro, né? Como é que foi essa ação? Bom, nessa parceria com a Kátia, né, nós temos perfis de personalidade um pouco diferentes. Então, Kátia tem essa capacidade de
exposição que é um pouco maior do que a minha, né? Eu sou mais uma pessoa dos bastidores. Então, nessa oportunidade, a constituição do prêmio ela só permitia a participação de um editor. E aí nós conversamos, ela disse, eu vou me candidatar, se eu me incomodava, e assim, foi algo que foi construído por nós duas. É um prêmio que ela vai, a gente espera, né, que ela receba, ela submeteu a proposta a esse edital, se ela for merecedora aos olhos da comissão, né, da comissão julgadora, a gente vai ficar bastante feliz, mas foi algo que foi construído realmente a quatro mãos e ela vai representando isso. É lógico que Cátia, como eu já tinha dito antes, ela tem um papel no campo do empreendedorismo que é muito forte, ela tem uma experiência no setor privado de atuação, então ela tem essa capacidade de articulação que ela é muito importante, uma clareza, objetividade, então isso acaba favorecendo a participação nesse tipo de prêmio, né, nesse tipo de concurso. Enfim, a gente está esperando aí, vamos ver se vai. O prêmio ele avalia o que o editor ele pode trazer de inovação para o melhoramento da revista. Então, toda mudança de tramitação, dessa estrutura, estruturação, a gente apresentou como fazendo parte desse perfil que ela apresentou ao concurso. Né? E certamente que deve contar bastante, né, esse avanço. Nós esperamos que sim. Professora, a UFRN nos últimos anos tem sido bem avaliada, né? Sim. Ao ponto de chegar a ser eleita nas últimas 3 avaliações como a melhor universidade do Norte e Nordeste. E o programa de pós-graduação em psicologia e psicobiologia também, né? Com essa avaliação são bem avaliados, além dessa revista, né? Como é que fica, então, o apoio da universidade junto à publicação da revista e das pesquisas na área? Ambos os programas, né, o da psicologia ele é avaliado como 5 na CAPES e o da psicobiologia é um programa 6. Então são 2 programas muito bem avaliados, o que já atesta a qualidade do corpo docente que faz parte desses programas. Em relação à instituição, né, desde a gestão passada da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a professora Edna Silva, nós tínhamos um apoio impressionante. Né? À época, nós tivemos a elaboração de um edital de apoio a periódicos, que foi algo inédito na UFRN e que permitiu realmente o avanço para vários dos periódicos. Não foi só estudo de psicologia que se beneficiou, mas a gente ter acesso a mais recursos, porque fazer um trabalho mais ágil e de qualidade requer pagar pessoas especializadas. Então era muito difícil a gente ter acesso a recursos. A gente tem financiamento do CNPq, mas o CNPq, esse recurso ele não cobre todas as despesas que a gente tem da publicação. Então, com o edital de apoio a periódicos, a gente começou a ter essa folga, digamos assim, em termos orçamentários, para conseguir melhorar enfim, o processo de editoração e a publicação. E ele se mantém na gestão atual, né? Na pessoa do professor Rubens Maribondo, que é pró-reitor de pós-graduação atualmente. Essa intervenção, esse respaldo, a despeito dos cortes orçamentários, ele vem sendo mantido. Tanto nas revistas impressas quanto nas digitais. Quanto nas digitais. O fato da gente ser digital, a gente acaba ganhando, porque a gente economiza, né, o material impresso, a gente tem mais agilidade de divulgação, é muito rápido você postar um link, né, para as pessoas terem acesso a isso. A nossa revista é Open Access, então assim, você não precisa pagar para ter acesso, ela é Open Access, a submissão também ela é gratuita, a gente não tem nenhum tipo de pagamento em nenhuma das etapas do processo de avaliação de um manuscrito. Isso também é inédito, tá, para uma revista A1. Aí se transforma em um grande repositório para pesquisadores, né? Sim. Inclusive para os professores usarem em sala de aula, textos. Exatamente. E isso vem acontecendo. É lógico que, obviamente, a gente acaba restringindo um pouco os temas por causa dos eixos temáticos, mas o que é natural, mas a gente precisa lidar com essas expectativas e com a realidade que a gente tem agora. Então a gente sabe que esse material é um material muito bom que está sendo produzido, está sendo publicado na nossa revista, não é produzido por nós, né? A gente só dá o formato, né? Auxilia esses autores, mas os produtos que têm chegado até o nosso periódico, eles são realmente muito bons e vêm sim sendo usados em sala de aula. Professora, o programa de psicobiologia, ele é um dos únicos no país, ele é bastante raro nas universidades, né? Em psicobiologia nós temos em Ribeirão Preto um programa também de psicobiologia e temos algo que vai se aproximando, que é a psicologia experimental da USP, mas não é propriamente psicobiologia. Mas em termos de algumas linhas de pesquisa a gente tem alguma aproximação. E um programa de análise do comportamento que a gente tem na UFPA. Mas em termos de psicobiologia, realmente a gente é uma referência. Isso termina sendo algo positivo, então, para a publicação, para a revista? Ou você acha que é mais... tem
um trabalho mais negativo porque não se tem tantos departamentos ou pesquisas na área? Olha, por incrível que pareça, não chega a ser um empecilho. Porque, assim, principalmente se a gente está visando essa abertura no caminho da internacionalização, a gente não pode se preocupar só com o que a gente faz aqui. A gente faz aqui, a gente faz muito bem feito, a gente tem uma quantidade de alunos. O programa da psicobiologia, hoje, ele tem mais de 100 alunos, entre doutorandos e mestrandos. Então, é um corpo discente, digamos assim, bastante representativo quando a gente considera um programa de pós-graduação e todos muito focados na produção de conhecimento. Então, esse espaço, não só daqui, mas com as colaborações internacionais, a gente tem condições de atrair ainda muito material. São quantos professores? Nosso programa hoje, ele conta com 22 professores, se não me falha a memória, né? Professores permanentes e alguns professores colaboradores, acho que somos 3 professores colaboradores. E de vários departamentos, não exclusivos do departamento de fisiologia. Nós temos professores da neurociências, professores da biofísica, que também fazem parte do programa, né? do DOL, do departamento da psicologia também? Da psicologia, no momento, a gente não tem nenhum professor como professor permanente. Ainda não, mas a gente sabe que as perspectivas são boas. Tem várias pesquisas em colaboração, mas não o cadastro do professor no programa de pós, entende? E, professora, a gente já está terminando a entrevista, mas a gente falou tanto da revista, quem quiser ler as revistas, as edições anteriores, como é que a gente pode fazer? É bem simples, existe um site, né? Se você colocar na pesquisa, basta você colocar Estudos de Psicologia Natal e o próprio site de pesquisa vai lhe direcionar para o site da revista, que está no portal da Cielo. Então lá você tem todas as informações, você pode acessar em português, em inglês ou em espanhol, como ficar mais à vontade para você, mas nada que seja difícil. Você pode ir pelo caminho da Cielo, mas esse é o mais rápido. O site de pesquisa, você põe Estudos de Psicologia Natal, que aí fica facinho de você. Hoje em dia o Google ajuda tudo, né? Muito, é bem fácil para você. E para terminar, quais são os próximos desafios para permanecer com essa classificação A1? Nossa, é conseguir manter essa agilidade, né, no processamento dos artigos que chegam até a gente e ampliar cada vez mais essas colaborações internacionais, porque eu acho que a gente, dando visibilidade à ciência brasileira, a gente vai trazer, quanto mais a gente faz, mais reconhecimento a gente tem, mais atrai parceiros. Então a gente quer continuar alimentando esse ciclo virtuoso para que a revista consiga se manter no A1 pelas próximas avaliações. Professora Fívia, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, um encontro marcado no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, com reapresentação também aos domingos no mesmo horário. A gente se vê. Tchau, tchau.